Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Vamos dar início à 31ª sessão ordinária presencial do 6º período legislativo 2023, da 21ª legislatura, realizada no dia de hoje, 29 de novembro de 2023. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos e a todas, vereadores presentes. Andréa Martins da Silva, Edivaldo Balbino de Albuquerque Júnior, Luiziano de Oliveira Silva, Manuel da Costa Inácio, Oscar José Paulino de Souza, Robson Kelly Costa Pereira e Wilson Borges da Silva, 7 vereadores presentes. Havendo coro regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 30ª sessão ordinária presencial do 6º período da 21ª legislatura, realizada no dia 27 de novembro de 2023, está em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Registrar também a presença do vereador Francisco Marcos Cabral Leonês, 8 vereadores presentes. Justificativa de ausência. Número da sessão, 31ª sessão ordinária, datada em 9/11/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta comunico às vossas excelências que não poderei estar presente na 31ª sessão ordinária do 6º período, datada e numerada acima, pelo seguinte motivo: por me encontrar impossibilitado devido a problemas de saúde. Atenciosamente, vereador Francisco Lenilson Ferreira da Silva. Justificativa de ausência. Número da sessão, 31ª sessão ordinária, datada em 29/11/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta comunico às vossas excelências que não consegui estar presente na 31ª sessão ordinária do 6º período, datada e numerada acima, pelo seguinte motivo: por estar em reunião para tratar de assuntos inadiável de interesse do mandato e dos cidadãos macauenses. Atenciosamente, vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. Processo número 333/2023, matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto: o vereador subscrevente, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a vossa excelência, após cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, José Antônio de Menezes, requerendo os seguintes pedidos de providências: que sejam realizados serviços de reparos na iluminação da RN 403-221, Canto de Emburanas, e também nas mediações dos distritos de Barreiras e Diogo Lopes. Processo número 334/2023, matéria, projeto de lei ordinária número 016, de 29 de novembro de 2023. Iniciativa Executivo Municipal. Assunto: institui o plano de mobilidade urbana do município de Macau. Ofício número 164/2023, Macau, 29 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor vereador Robson Kelly, presidente da Câmara Municipal de Macau. Nesta, com nossas costumeiras e auspiciosas saudações a vossa excelência e aos dedicados senhores vereadores, venho por meio deste enviar o projeto de lei número 016/2023, que institui o plano de mobilidade urbana do município de Macau. Solicitamos a vossa excelência, senhores vereadores, que após apreciação e discussão do projeto, seja encaminhado para aprovação unânime em regime de urgência urgentíssima. Aproveito o ensejo para renovar-lhe minhas expressões de apreço e admiração. Atenciosamente, prefeito municipal de Macau, José Antônio de Menezes Souza. Mensagem número 016 de 2023, Macau, 29 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, com nossas costumeiras e auspiciosas saudações a vossa excelência e aos dedicados senhores vereadores,
na oportunidade em que estamos endereçando o projeto de lei ordinária número 016/2023, o qual com certeza terá a costumeira atenção de vossas senhorias, analisando, debatendo e aprovando a matéria inclusa, fazendo acompanhar o mesmo da seguinte justificativa. Nesta oportunidade em que estamos encaminhando para análise e apreciação desta nobre Casa Legislativa o presente projeto de lei, formulamos nossos cordiais cumprimentos. Para elucidar este PL, seguem as seguintes considerações. O presente projeto de lei complementar, que ora remetemos à alta apreciação desta egrégia Casa Legislativa, dispõe sobre a instituição no município de Macau o Plano de Mobilidade Urbana, fruto de um longo trabalho de pesquisa desenvolvido pela DEMUT, que vai desde o diagnóstico até o prognóstico, com o desenvolvimento urbano ordenado e planejado, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana foi instituída pelo Ministério das Cidades através da Lei 12.587, de 2013, onde são trazidos numerosos avanços relacionados ao planejamento e mobilidade das cidades, buscando dar vazão ao princípio da equidade, em que são reconhecidas as desigualdades no uso do espaço público das vias e logradouros, bem como a externalização dos custos do uso de diferentes modos de transporte, seja ele público ou individual motorizado, considerando os impactos econômicos, sociais e ambientais, principalmente pelo crescente uso de transporte individual. A presente lei colocará em prática o Plano de Mobilidade Urbana de Macau, que estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica, com o objetivo de efetivar a política municipal de mobilidade urbana neste município. O plano em questão tem por finalidade orientar as ações do município de Macau no que se refere aos modos, aos serviços, à infraestrutura vária e transporte que garantem o deslocamento de pessoas e cargas em seu território, atendendo às necessidades atuais e futuras, no sentido de aperfeiçoar as condições de mobilidade urbana. O Poder Executivo priorizará a adequação do planejamento, ordenamento, gestão, operação e fiscalização da circulação urbana, atuando em cooperação com entidades públicas e privadas, respeitando as políticas ambientais de uso e ocupação do solo, do desenvolvimento econômico. Portanto, estamos diante de um instrumento que visa uma implementação gradativa, principalmente sobre o transporte coletivo urbano, dando melhores condições de mobilidade, principalmente para as famílias de baixa renda, melhorias na qualidade de vida urbana e a sustentabilidade das cidades a curto, médio e longo prazo. Desta forma, estamos caminhando o projeto de lei, o qual solicitamos análise e que, após seja remetido à votação em plenário. Diante do exposto, pedimos aos senhores vereadores para que, após discussão do projeto, encaminhem para a posterior aprovação unânime em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Antônio de Menezes Souza. Projeto de Lei Ordinária número 016, de 29 de novembro de 2023, institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Macau. O Prefeito Municipal de Macau faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano de Mobilidade Urbana de Macau, PlanMob Macau, que estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica, com o objetivo de efetivar a política municipal de mobilidade urbana. Parágrafo 1º. O PlanMob Macau tem por finalidade orientar as ações do município de Macau no que se refere aos modos, aos serviços e à infraestrutura viária
e de transporte que garante os deslocamentos de pessoas e cargas em seu território, atendendo às necessidades atuais e futuras. Parágrafo 2º. No sentido de aperfeiçoar as condições de mobilidade urbana, o Poder Executivo priorizará a adequação do planejamento, ordenamento, gestão, operação e fiscalização da circulação urbana, atuando em cooperação com entidades públicas e privadas, respeitando as políticas ambientais, de uso e ocupação de solo, do desenvolvimento econômico e da redução das desigualdades sociais. Artigo 2º. O Plano MOB Macau guarda compatibilidade com a Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, suas alterações, regulamentos e normas, avaliação, revisão e atualização do Plano Diretor de Organização Físico Territorial de Macau RN e a sua adequação ao Estatuto da Cidade, no que couber. Seção única. Dos conceitos e definições. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições. 1. A acessibilidade universal, condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meio de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, respeitando-se a legislação em vigor. 2. Arborização pública. Definida como toda a vegetação que compõe a paisagem urbana, é dividida em áreas verdes, como parques e praças, e arborização pública, nas vias e em espaços de uso coletivo. 3. Benfeitorias públicas, equipamentos públicos responsáveis pelo funcionamento e desenvolvimento das cidades. 4. Bicicletário, local destinado ao estacionamento de bicicletas por períodos de longa duração, com controle de acesso e grande número de vagas, podendo ser público ou privado. 5. Calçadas. Espaço à via pública urbana destinado exclusivamente à circulação de pedestres, podendo estar no nível da via ou em nível mais elevado. 6. Centroide. Área responsável por uma concentração de atividades em uma zona de tráfego. 7. Ciclofaixa. Via destinada a ciclistas, onde não há uma separação física entre os usuários dos demais veículos. 8. Ciclovia. Via destinada a ciclistas onde há separação física entre usuários dos demais veículos, podendo ser unidirecional ou bidirecional. 9. Ciclorrota. Via local compartilhada com veículos automotores que complemente a rede de ciclovias e ciclofaixas em segregação física. 10. Divisão modal. Representação matemática da utilização de cada modo de transporte na totalidade das viagens realizadas pelos cidadãos da cidade, obtida através de dados levantados em pesquisa. 11. Estabelecimentos. Áreas designadas a veículos automotores de propulsão humana ou animal, podendo ser público ou privado. 12. Faixa exclusiva, destinada à circulação dos veículos de transporte coletivo de forma segregada, dispondo a delimitação física que a separa de tráfego geral, com sinalização de regulamentação específica. 13. Logradouro público, espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, reconhecido pela municipalidade, tendo como elementos básicos o passeio público e a pista de rolamento. 14. Lote lindeiro, área situada ao longo das vias urbanas ou rurais com os quais se limitam. 15. Malha viária, o conjunto de vias urbanas do município. 16. Mobilidade urbana, conjunto e deslocamentos de pessoas e bens, com base nos desejos, nas necessidades e acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios de transporte. 17. Modal de transporte,
maneira pela qual uma logística de produtos e pessoas é feita, podendo ocorrer por rodovias, ferrovias, vias aéreas, entre outros. 18. Modos de transporte motorizados. Modalidade que utilizam veículos automotores. 19. Modos de transporte não motorizados. Modalidades que utilizam esforços humanos ou tração animal. 20. Paraciclo, local destinado ao estabelecimento de bicicletas por períodos curtos ou médios, de pequeno porte, sem controle de acesso, equipado com dispositivos capazes de manter os veículos de forma ordenada, com possibilidade de amarração para garantir mínima segurança contra furto. 21. Passeio compartilhado, via destinada ao uso simultâneo de pedestres e ciclistas. 22. Pista de rolamento, parte da faixa da rua destinada à circulação dos veículos. 23. Política tarifária, política pública que envolve critérios, definição de tarifa dos serviços públicos, precificação dos serviços de transporte coletivo, transporte individual e transporte não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, especialmente estacionamentos. 24. Polos geradores de tráfego, locais ou estabelecimentos responsáveis pela atração de grandes quantidades de pessoas. 25. Sistema viário, caracterizado como um conjunto de vias de um espaço público, classificando-se as vias como locais, arteriais, estruturais e coletoras. 26. Subcentro, com protagonismo semelhante ao centro, com uma certa hierarquia de usos e atividades, atendendo a uma parcela da população, principalmente aos que moram no seu raio de abrangência. 27. Tipologia, estudo de tipos elementares que podem formar uma norma pertencente à linguagem arquitetônica. 28. Transporte comercial individual, serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público para a realização de viagens individualizadas. 29. Transporte integrado, modo de serviço de transporte no qual o usuário paga apenas uma tarifa ao entrar no sistema, sendo-lhe permitido conectar-se com diferentes rotas sem pagamentos extras. 30. Transporte motorizado individual, meio de transporte utilizado para a realização de viagens individualizadas. 31. Transporte público coletivo, serviço público de transporte de passageiros aberto a toda a população, mediante pagamentos individualizados com itinerário e preços fixados pelo poder público. 32. Transporte público coletivo intermunicipal, serviço de transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos ou que integrem a mesma região metropolitana. 33. Transporte urbano de cargas, serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias. 34. Vaga, espaço destinado à passagem ou ao estacionamento de veículos. 35. Via, superfície por onde transitam veículos e pessoas. 36. Vias estruturais, responsáveis por promover a ligação de cidades com seu entorno, carreando substâncias, volumes de tráfegos inter- e intraurbano. 37. Vias arteriais, destinada ao tráfego preferencial e à circulação de veículos entre áreas distantes, orientando o fluxo para as vias de ligação regional, com vistas a melhor distribuição de tráfego nas vias coletoras e locais. 38. Vias coletoras servem de ligação entre as vias arteriais. 39. Vias locais. Demais vias utilizadas para a circulação interna no bairro, podendo ser preferenciais para pedestres. Capítulo 2 do Plano de Mobilidade Urbana, Planmob Macau. Seção 1 dos princípios, diretrizes e objetivos gerais. Artigo 4º. O Planmob Macau obedece aos seguintes princípios. 1. Acessibilidade universal. 2. Desenvolvimento sustentável das cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais. 3. Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo.
4. Eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços de transporte urbano. 5. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da política municipal de mobilidade urbana. 6. Segurança nos deslocamentos das pessoas. 7. Justa distribuição com os benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. 8. Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. 9. Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. Artigo 5º. O Plano MOB Macau orienta-se pelas seguintes diretrizes. 1. Prioridades no modo de transporte não motorizado sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. 2. A integração entre os modos e serviços de transporte urbano. 3. Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade. 4. Priorização do projeto de transporte público coletivo, estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano sustentável e integrado. 5. Integração com a política metropolitana para assegurar melhores condições de mobilidade, acessibilidade e conectividade em todo o espaço urbano. 6. Criação de medidas de desestímulo à utilização do transporte individual motorizado. 7. Integração do planejamento de transportes com o planejamento territorial. 8. Desenvolvimento do sistema de transporte coletivo do ponto de vista quantitativo e qualitativo. 9. Desenvolvimento de um sistema de circulação viária e de transporte que ofereça alternativas de acesso ao centro urbano tradicional, interligação entre os bairros e criação de áreas de estacionamentos integrado ao sistema de transporte coletivo. 10. Planejamento da mobilidade urbana orientado pelo gerenciamento de demandas. 11. Busca por alternativas de financiamento para as ações necessárias e implementação do Plano MOB Macau. 12. Capacitação de pessoas e desenvolvimento das instituições vinculadas às políticas do Plano MOB Macau. Artigo 6º. O Plano MOB Macau possui como objetivos gerais: 1. Ampliação da mobilidade da população em condições qualificadas e adequadas e a diminuição dos índices de imobilidade, principalmente na população de baixa renda, reduzindo as desigualdades e promovendo a inclusão social, principalmente através de acesso ao serviço de transporte coletivo. 2. Diminuição da necessidade de longas viagens, proporcionando deslocamentos mais eficientes, com o fortalecimento das centralidades nas regiões, bairros e distritos. 3. Melhoria da logística urbana, proporcionando condições mais adequadas e eficientes para a circulação de cargas e mercadorias e o processo de abastecimento no comércio local. 4. Melhoria na qualidade de vida urbana, através da ampliação da infraestrutura para pedestres e ciclistas e diminuição da dependência por viagens de automóveis e motocicletas. 5. Melhoria nas condições ambientais da cidade, com a diminuição da poluição atmosférica, visual e sonora. 6. Consolidação de gestão democrática e participativa como instrumentos de garantia contínua no processo de construção da mobilidade urbana sustentável. Seção 2, do conteúdo do Plano MOB Macau. Artigo 7º. Plano MOB Macau contempla: 1. Os objetivos estratégicos coerentes com os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 2. Os indicadores de desempenho e de monitoramento do sistema de mobilidade urbana e de transporte público. 3. Ações e medidas para alcançar as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. 4. As recomendações de estudos e projetos específicos para a infraestrutura destinada aos modos de transporte não motorizados que deverão conter: a identificação das vias prioritárias para a circulação de pedestre no acesso ao transporte coletivo, com vistas à sua melhoria por meio de ampliação de manutenção dos passeios. B.
A elaboração de diretrizes indicando a infraestrutura necessária para a circulação de bicicletas, contemplando ciclofaixas e eventuais ciclovias e ciclorotas. C. Localização de paraciclo e bicicletário, bem como sinalização adequada, além de ações de estímulo ao uso da bicicleta. D. Ações de estímulo à circulação a pé, contemplando a iluminação e qualificação de travessias, calçadas e servidões, a sinalização indicativa para o pedestre, a redução da velocidade, a adoção de medidas de moderação de tráfego, desbloqueio das servidões, tratamentos paisagísticos com prioridade da arborização, instalação de equipamentos públicos, dentre outras. 5. Os serviços de transporte coletivo em suas diversas escalas, contendo a rede estruturante do transporte público coletivo e das suas tecnologias. B. A composição das linhas do sistema convencional. C. O sistema complementar de transporte coletivo. 6. O sistema viário, com conformidade com o mapa de hierarquização ou na legislação municipal vigente. 7. A garantia de acessibilidade para pessoas com deficiências e restrição de mobilidade. 8. A garantia de equidade social por meio de política tarifária com vistas a ampliar a mobilidade da população de baixa renda, especialmente no que se refere ao módulo de transporte coletivo. 9. A integração de modos de transporte público e deste com os privados, os não motorizados, incluindo medidas que permitem minimizar o conflito intermodais. 10. A operação e o ordenamento de transporte de carga na infraestrutura viária, de forma a compatibilizar a movimentação de passageiros com distribuição das cargas, respeitando e garantindo seu espaço de circulação de forma eficiente e eficaz no espaço urbano. 11. Política de estacionamento integrada às diretrizes do planejamento urbano municipal, que contribua para a racionalização da matriz de transporte do município e defina as áreas de estacionamento dissuasórios integrados ao sistema de transportes urbanos. 12. A identificação dos meios institucionais que assegura a implantação e a execução do planejamento da mobilidade urbana. Seção 3, dos objetivos estratégicos. Artigo 8º. O Planmob Macau contempla os seguintes objetivos estratégicos. 1. Estruturar caminhos de acessibilidade para pedestre. 2. Estimular a utilização de transporte cicloviário. 3. Tornar o transporte coletivo atrativo, competitivo e sustentável, promovendo a redução de uso de transporte motorizado individual. 4. Promover a estruturação do sistema viário para melhor circulação, fluidez e segurança do tráfego. 5. Promover a educação no trânsito. 6. Promover a alteração da prioridade das intervenções de mobilidade urbana, estimulando modos de transporte não motorizados e coletivos. 7. Tornar, através de estruturação da mobilidade urbana, uma cidade mais humana e sustentável. 8. Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social, qualidade de vida e competitividade econômica. 9. Promover a intermobilidade dos modos de transporte. 10. Promover a manutenção de melhoria contínua e serviços, equipamentos e infraestrutura relacionada à mobilidade urbana. Artigo 9º. Para o atendimento dos objetivos estratégicos previstos no artigo 8º desta lei, o Planmob Macau estabelecerá metas de curto, médio e longo prazo, cuja observância será monitorada por comissão técnica específica a ser designada por ato de chefe do Poder Executivo. Artigo 10. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de estruturar caminho e acessibilidade para o pedestre de modos não motorizados, o Poder Executivo priorizará 1. Prover todas as vias com calçadas e passeios adequados à acessibilidade universal. 2. Melhorar e implantar espaço destinado aos pedestres, dotado de acessibilidade que permitem a circulação e integração do território urbano e com os demais sistemas de transporte. 3. Estabelecer prioridade a garantir segurança e acessibilidade universal para os modos não motorizados nas travessias e cruzamentos de vias urbanas. 4. Desenvolver subcentro nos bairros e localidades dotadas de serviços de diversidade
de uso, espaços públicos seguros e humanizados, priorizando os meios não motorizados e dispensando longos deslocamentos. 5. Desenvolver o conceito de mobilidade urbana sustentável através de ação educativa que difunda o uso dos meios não motorizados e transporte. Artigo 11. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de estimular a utilização do transporte cicloviário, o Poder Executivo priorizará: 1. Promover o transporte cicloviário como meio de deslocamento economicamente acessível e sustentável, valorizando os elementos paisagísticos e espaços urbanos, promovendo a saúde e o lazer. 2. Potencializar os deslocamentos de bicicleta, especialmente em percursos com distâncias de curta duração. 3. Executar novas estruturas cicloviárias a partir de rotas predefinidas neste plano e conectadas às existentes, ampliando a rede, interligando-se de forma contínua e promovendo a intermobilidade com o transporte coletivo. 4. Desenvolver o conceito de mobilidade urbana sustentável através de ações educativas que difundem o uso dos meios não motorizados e transporte. Artigo 12. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de tornar o transporte coletivo mais atrativo, competitivo e sustentável, promovendo a redução do uso de transporte motorizado individual, o Poder Executivo priorizará: 1. Ampliar a participação do transporte público coletivo na divisão modal. 2. Promover a integração entre o sistema de transporte público coletivo com os demais modais. 3. Melhorar e ampliar a infraestrutura viária, favorecendo a melhor circulação de transporte coletivo, novas rotas e conexões urbanas. 4. Promover formas e financiamento ao sistema de transporte público coletivo para a redução do valor da tarifa. 5. Melhorar o sistema de informação ao usuário com a utilização de diversos meios de comunicação e tecnologias disponíveis. 6. Aperfeiçoar a frota do sistema de transporte público coletivo, adequando as características dos veículos às novas tecnologias, controle de emissão de poluentes e inspeção veicular. 7. Implantar abrigos ou estações de transbordos adequadas a um serviço eficiente e transporte. 8. Dotar a frota, os equipamentos de apoio e meios de acesso ao transporte público coletivo de infraestrutura física e operacionais adequada para a sua utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 9. Criar um sistema de planejamento e gestão de mobilidade urbana, regulando as formas de operações do sistema de transporte coletivo, análise de cobertura espacial, dimensionamento, gerenciamento e fiscalização. 10. Adequar o serviço de transporte escolar às normas de acessibilidade. 11. Regulamentar e adequar as normas básicas e garantir acessibilidade mínima para a frota do transporte comercial. Artigo 13. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de promover a estruturação do sistema viário para melhor circulação, fluidez e segurança do tráfego, o Poder Executivo priorizará: 1. Implementar um projeto de humanização das vias urbanas, priorizando os modos não motorizados. 2. Executar as aberturas e intervenções viárias, objetivando a estruturação da malha e a otimização da circulação do município. 3. Adequar as vias existentes e os novos projetos às características da hierarquia viária. 4. Implementar a padronização dos projetos viários e caixas de vias em acordo com a hierarquização. 5. Mitigar os impactos gerados com empreendimentos de médio e grande porte no sistema viário do município. 6. Melhorar a infraestrutura das vias públicas, garantindo a segregação e segurança de modos, priorizando a acessibilidade dos passeios e travessias, ciclovias e ciclofaixas, itinerários do transporte coletivo e trajetos de cargas, respectivamente. 7. Implantar a área destinada ao uso preferencial dos pedestres e ciclistas. 8. Promover a sinalização e manutenção das infraestruturas para a garantia da segurança e redução de acidentes. 9. Preparar a legislação que estabeleça critério para a redução de impactos socioeconômicos e ambientais causados por polos geradores de tráfego. Seção 4. Dos instrumentos de gestão.
Artigo 14. Para viabilizar as estratégias definidas na seção 3 deste capítulo, deverão ser adotados instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, tais como: 1. A adoção do processo de planejamento participativo visando democratizar a gestão urbana e orçamentária. 2. Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados. 3. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para o modo de transporte não motorizado. 4. Controle de uso de operação de infraestrutura viária destinada à circulação e operação dos transportes de carga, concedendo prioridades ou restrições. 5. Monitoramento e controle das emissões dos poluentes atmosféricos e dos gases de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias, em razão da criticidade da qualidade do ar constatada. 6. Implantação de políticas de preço dos serviços de mobilidade, incluindo políticas tarifárias para o transporte público, utilização de desconto, subsídio e desoneração tarifária e políticas de preço de circulação e estacionamento em vias públicas, como instrumentos de direcionamento de demanda para transporte público, modos coletivos e não motorizados e tecnologias ambientalmente limpas. 7. Implantação de estratégias de ordenamento e policiamento para a correta utilização das vias, objetivando garantir a fluidez do tráfego e do transporte público. Parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica fiscalizar e ou coletar informações para cumprimento dispostos no inciso 6 deste artigo. Capítulo 3 do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana. Artigo 15. O Sistema de Mobilidade Urbana de Macau leva em conta o conjunto de organização e coordenada de meios, serviços e infraestrutura que garante o deslocamento de pessoas e bens no território de Macau, no território do município, devendo considerar as vocações e peculiaridades locais em particular. 1. A demanda de transporte devido às características de funcionamento das atividades turísticas. 2. O transporte de cargas voltados à movimentação da produção de indústria local. Parágrafo 1º. São modos de transporte urbano. 1. Motorizados. 2. Não motorizados. Parágrafo 2º. Os serviços de transporte urbano são classificados. 1. Quanto ao objeto. A. De passageiros. B. De cargas. 2. Quanto às características do serviço. A. Coletivo. B. Individual. 3. Quanto à natureza do serviço. A. Público. B. Privado. Artigo 3º. São infraestruturas de mobilidade urbana. 1. Vias e demais logradouros públicos, inclusive ciclovias, ciclofaixas, servidões e trilhas. 2. Estacionamentos, incluindo os paraciclos e bicicletários. 3. Terminais rodoviários. 4. Pontos de abrigos para embarque e desembarque de passageiros e cargas. 5. Sinalização viária e de trânsito. 6. Equipamentos e instalações. 7. Instrumentos de gestão, controle e fiscalização. Seção 1 do transporte não motorizado pedestres. Artigo 16. Caracteriza-se como transporte não motorizado aquele que utiliza a propulsão humana para realizar determinado deslocamento, como a utilização de bicicleta e a circulação a pé ou tração animal. Artigo 17. É obrigação dos condutores de veículos motorizados ou não, dos proprietários de estabelecimentos ou moradores do município, da sociedade em geral e do poder público assegurar ao pedestre a circulação segura e ao acesso à cidade. Artigo 18. São assegurados aos pedestres os seguintes direitos. 1. Ir e vir a pé ou em cadeira de rodas nas vias públicas, calçadas e travessias, livremente com segurança, sem obstáculo e constrangimento de qualquer natureza. 2. Calçadas limpas, conservadas com faixa de circulação, livre e desimpedida de quaisquer obstáculos, públicos ou particulares, fixos ou móveis, com piso antiderrapante, não trepidante para a circulação em cadeiras de rodas, em inclinação e largura adequada à circulação e mobilidade.
3. Faixas de travessia nas vias públicas com sinalização horizontal e vertical. 4. Iluminação pública nas calçadas, praças, passeios públicos, faixas de pedestres, nos terminais de transporte público e em seus pontos de paradas. 5. Equipamentos de imobiliário urbano que facilitem a mobilidade e acessibilidade universal. Parágrafo único. É assegurada a pessoa com deficiência e a pessoa com mobilidade reduzida a acessibilidade nas calçadas e travessias com eliminação de barreiras arquitetônicas que restringam ou impeçam a circulação com autonomia e espontaneidade. Artigo 19. São deveres dos pedestres. 1. Andar somente nas calçadas, preferencialmente pelo lado direito. 2. Atravessar as vias nas faixas e a eles destinadas. 3. Quando não existe faixa de pedestre em uma distância de até 50 metros, atravessar em trajetória perpendicular ao eixo da via, tornando as precauções de segurança quanto à visibilidade, distância e velocidade dos veículos. 4. Ajudar as crianças, idosos e pessoas com deficiência nas travessias. 5. Não jogar lixo nas vias, calçadas, praças, passeios públicos. 6. Obedecer à sinalização de trânsito. Seção 2 do transporte não motorizado, ciclistas. Artigo 20. O transporte por bicicleta será incentivado pelo Poder Público Municipal por meio de elaboração de plano diretor cicloviário, com a previsão de rotas estruturantes dessa modalidade. Artigo 21. Ao longo da malha cicloviária deverão ser dispostos paraciclos ou bicicletários em pontos próximos ao comércio, aos equipamentos públicos, notadamente os equipamentos de transporte público, às escolas, aos postos de saúde, às praias, às praças e aos parques. Parágrafo único. Em parques urbanos, equipamentos de interesse turístico e demais espaços públicos, o poder público poderá explorar ou conceder a exploração para o serviço de locação de bicicletas interconectados pela malha cicloviária. Artigo 22. O sistema cicloviário deverá garantir: 1. A afirmação da bicicleta como meio de transporte urbano. 2. A integração aos modos coletivos de transporte por meio de construção de bicicletário e ou paraciclos junto às estações e terminais. 3. A construção e incorporação de ciclovias e ciclofaixas. Artigo 23. Para fins desta lei, pedestre e todo aquele que utiliza vias urbanas, passeios e travessias a pé ou em cadeiras de rodas, ficando o ciclista desmontado e empurrando a bicicleta, equiparado ao pedestre em direitos e deveres. Seção 3 do transporte público coletivo. Artigo 24. O transporte público coletivo é a mobilidade preferencial de deslocamento motorizado no município, devendo ser organizado, planejado, implementado e gerenciado pelo Poder Executivo, respeitando o disposto na legislação em vigor. Parágrafo 1º. A ampliação e a requalificação da malha viária municipal deverão considerar alternativas para o transporte público coletivo. Parágrafo 2º. O sistema de transporte público deverá atender às necessidades das áreas residenciais, comerciais, de serviços industriais, turísticas e de lazer através da utilização da rede viária estruturadora com conformidade com o mapa da hierarquização viária. Parágrafo 3º. Deverá ser garantido o aumento da abrangência de transporte público coletivo. Artigo 25. São direitos dos usuários do transporte público coletivo no sistema de mobilidade urbana Macau. 1. Receber o serviço adequado nos termos do artigo 6º da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 2. Ser informado de forma gratuita e acessível sobre o itinerário, horário, tarifas e integrações. 3. Ter ambiente seguro, confortável e acessível para a utilização do sistema de mobilidade urbana. 4. Participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana. Artigo 26. Para tornar o transporte público coletivo mais atrativo frente ao transporte individual, o Poder Executivo priorizará:
Implantação do transporte público coletivo com integração dos diversos modos de transportes existentes. 2. A ampliação do transporte público coletivo no sistema viário. 3. Modernização dos sistemas de informação relacionados ao transporte público coletivo. 4. Ampliação da integração física, operacional e tarifária do transporte público coletivo. 5. Diversificação dos modos de transporte público coletivo. 6. Desestímulo ao uso de transporte privado individual motorizado, de modo articulado à melhoria do transporte público coletivo. 7. Promoção de modernização, tecnologia dos equipamentos de monitoramento e controle de transporte público coletivo e da orientação aos usuários. 8. Uma política tarifária voltada a proporcionar maior inclusão social. 9. Adequação da infraestrutura e da frota de veículo em conformidade com os requisitos de segurança, conforto e acessibilidade. 10. Cobertura espacial e temporal para atendimento do maior número de usuários possíveis. Artigo 27. Para a melhoria contínua dos serviços, dos equipamentos e das instalações, o Poder Executivo deverá: 1. Implantar sistema de gestão de qualidade certificado dos prestadores de serviço por meio de utilização de indicadores do desempenho. 2. Promover continuamente a inovação dos métodos e processos de fiscalização de serviços de transporte, tornando-os mais eficazes. 3. Promover o monitoramento sistemático de grau de satisfação da população em relação à qualidade dos serviços. 4. Promover a disseminação de informações sobre o sistema de transporte e sua operação, proporcionando a escolha otimizada dos meios de deslocamento. Seção 4. No transporte motorizado individual público. Artigo 28. Caracteriza-se como transporte motorizado individual público, serviço público remunerado, prestado a passageiro, com destinação única e não sujeito à delimitação de itinerário, podendo ser realizado por meio de concessão, permissão ou autorização do Poder Público Municipal, devendo satisfazer as exigências previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Seção 5, da infraestrutura do sistema de transportes urbanos. Artigo 29. São diretrizes para o aprimoramento da infraestrutura do sistema de transporte urbanos do município. 1. Elaboração de um plano diretor de caminhabilidade. 2. Criação de uma rede de calçadas conectada a principais polos geradores de deslocamentos do município. 3. Elaboração de um plano diretor cicloviário. 4. Elaboração de um plano diretor de transporte coletivo. 5. Elaboração de um plano municipal de conservação de vias de tráfegos intensos de cargas. 6. Elaboração de um plano de transporte turístico municipal. Artigo 30. As diretrizes estabelecidas no artigo 5º desta lei serão implementadas por meio das seguintes ações. 1. Oferta de vias de qualidade para a circulação de pedestres, devidamente pavimentada, iluminada, sinalizada, arborizada e adaptada às pessoas com deficiências, bem como estabelecimento de áreas preferenciais para pedestres no centro da cidade e nos centros de bairros, de acordo com os projetos de requalificação. 2. Criação da malha ciclovia, possibilitando a circulação das bicicletas com segurança e locais para estacionamentos de bicicleta, prevendo sua integração com os pontos de parada de transporte público e com as áreas de estacionamentos de veículos. 3. Expansão do sistema de compartilhamento público de bicicletas. 4. Melhora o sistema de transporte coletivo mediante a readequação dos itinerários, adequação dos pontos e abrigos de ônibus com acessibilidade e integração com o transporte cicloviário. 5. A integração do transporte de passageiros intermunicipal e regional ao sistema de transporte público e a locais de estacionamento para a acolhida de automóveis. 6. Implantação de abertura e da hierarquia viária, de acordo com as vocações, funções e características físicas. Seção 6, da hierarquização das vias. Artigo 31. O sistema viário de circulação se constitui pela infraestrutura física de seus espaços públicos e via hierarquizadas e seus equipamentos de controle de tráfego.
Artigo 32. Para o efeito do presente lei, a hierarquia viária urbana da cidade compreende os seguintes tipos de vias. 1. Estruturais, de trânsito rápido ou expressas. 2. Arteriais. 3. Coletoras. 4. Locais. 5. Vias especiais. Artigo 33. A função da via, segundo a sua classificação, resulta entre mobilidade e acessibilidade inerente de cada tipo a apresentar a seguir. 1. Estruturais, de trânsito rápido ou expressa, com grandes volumes de tráfego e de alta velocidade, não devem possuir interseções. 2. Arteriais, ligam as vias coletoras às vias estruturais, apresentando um movimento livre e rápido, com interseções semaforizadas ou organizadas por meio de rotatória. 3. Coletoras. Ligam as vias locais às arteriais, apresentando uma velocidade menor, com interseções nem sempre semaforizada ou de fluxo pequeno. 4. Locais. Distribuem o tráfego nas áreas de atividade, possuindo baixa velocidade e pouco fluxo. 5. Especiais. Vias destinadas preferencialmente aos modais não motorizados, pedestres e ciclistas, podendo ser exclusivas ou compartilhadas. Artigo 34. A classificação normativa de vias estruturais e arteriais, segundo o Plano de Mobilidade Urbana de Macau, é a seguinte. 1. Estruturais. 2. No caso, estruturais que passarão a ser as ruas. 1. Avenida Centenário. 2. Rua Martins Ferreira. 3. Rua Augusto Severo. Rua Manuel Bezerra. Rua Barão do Rio Branco. Rua Padre João Clemente. Rua São Vicente. Rua Aberlado de Melo. Rua Armando China. Rua São José. Rua Marechal Deodoro. Rua Vereador Francisco Rodrigues. Rua Pedro Lopes de Araújo. Rua Alecrim. Rua Feliciano Tetel e Rua São Pedro. Arteriais, parágrafo único. Todas as vias que ligam às vias estruturais e também se ligam dentro do território do município. Seção 7 do transporte de cargas. Artigo 35. São diretrizes para a regulamentação e fiscalização do transporte de cargas que atendam às necessidades do comércio em geral e que não comprometam a integridade das infraestruturas viárias e a fluidez do tráfego. 1. A redução dos impactos deste modo sobre a circulação viária, meio ambiente e vizinhança. 2. A organização dos deslocamentos realizados por veículos rodoviários de cargas na cidade, especialmente em áreas de alta circulação de pedestres, residenciais e de proteção e preservação ambiental. 3. A coibição do transporte irregular de carga e ampliação do monitoramento preventivo nos deslocamentos de cargas perigosas. 4. A elaboração e implementação do Plano Plurianual da Conservação de Vias e Tráfegos Intensos de Carga. 5. A elaboração de projetos e estudos técnicos de novas vias. Seção 8 do Programa para o Transporte relacionado ao turismo. Artigo 36. São diretrizes para a estruturação do setor de transporte vinculado ao turismo em Macau. 1. O estímulo à atratividade turística de Macau, para além do turismo de compras através de mobilidade urbana. A compatibilização da rede de transporte público da cidade com possíveis rotas turísticas. Artigo 37. As diretrizes estabelecidas no artigo 36 desta lei serão implementadas por meio das seguintes ações. 1. A criação e implementação do Plano de Transporte Turístico Municipal, reunindo e demarcando rotas para diferentes modais, ciclistas, pedestres e transportes públicos. 2. A demarcação e divulgação ampla dos pontos turísticos da cidade em áreas de grande atratividade, a exemplo de grandes centros e lojas comerciais. 3. A implantação de informações turísticas com linhas e lugares nos pontos de ônibus e terminais. 4. A implantação de áreas caminháveis por meio de calçadas acessíveis e arborizadas nos pontos turísticos da cidade, considerando um raio de 500 metros. 5. A redução dos números de veículos privados que acessam as áreas turísticas da cidade, incentivando o uso do transporte público como principal modal. Seção 9 da
educação para o trânsito. Artigo 38. São diretrizes para a promoção de ações voltadas para a educação para o trânsito. 1. A difusão do conceito de mobilidade sustentável visando a mudança e comportamento das pessoas para uma melhor qualidade de vida na cidade e na sociedade. 2. A propagação e a conscientização dos cidadãos para a mobilidade sustentável. 3. A redução do número de infrações de trânsito e de vítimas de acidente. 4. O aumento do uso de modais não motorizado, coletivo e o uso consciente do transporte motorizado individual. 5. O estímulo ao deslocamento a pé, principalmente em trechos de curta e média distância. Seção 10 do Plano de Redução de Acidentes. Artigo 39. São diretrizes para a potencialização da redução de acidentes na cidade de Macau. 1. Investimento na estruturação do órgão e qualificação dos agentes de trânsito municipais, bem como de todos aqueles que atuam na segurança para o trânsito. 2. A aquisição de etilômetros e aparelhos para identificar o uso de substâncias psicoativas. 3. A aquisição de medidores de velocidade estáticos portáteis. 4. A realização anual de audiência pública para apresentar os resultados da segurança viária. 5. A disponibilização de serviço ao cidadão para reclamações e sugestões, o SAC. 6. O aprimoramento do sistema de regimento de acidente de trânsito. 7. A regulamentação de uso de equipamentos de segurança obrigatórios. 8. Identificação de pontos e segmentos críticos nas rodovias e nas vias urbanas. 9. A ampliação do uso de tecnologia na fiscalização de trânsito, incluindo nos instrumentos de trabalho à disposição dos agentes de trânsito municipais. Parágrafo único. Os investimentos a que alude o presente artigo podem ser estendidos aos demais agentes públicos, cujas atividades estejam voltadas à preservação da segurança do trânsito. Seção 11, da fiscalização e gestão de estacionamentos. Artigo 40. São diretrizes para a fiscalização e gestão de estacionamentos. 1. A reorientação das políticas e estratégias de desenvolvimento urbano de forma a que integrá-los ao planejamento da cidade e seus sistemas de transporte. 2. A garantia de acesso à infraestrutura e equipamentos públicos. 3. O estabelecimento de um novo paradigma para uma gestão integrada das políticas de transporte público, circulação, uso e ocupação do solo. 4. A promoção da equidade do uso de malha viária por todos os modos de transporte. Artigo 41. As diretrizes estabelecidas no artigo 40 desta lei serão implementadas por meio das seguintes ações. 1. A ampliação de cobertura de monitoramento no auxílio da gestão de mobilidade. 2. O estabelecimento de parceria entre a prefeitura, lojistas e moradores para requalificar áreas da cidade. 3. O incentivo do uso de tecnologias com baixo impacto ambiental na mobilidade urbana. Capítulo 4. Monitoramento, avaliação e revisão periódicas do PlanMob Macau. Seção 1 do monitoramento e da avaliação do PlanMob Macau. Artigo 42. Deverá ser fortalecida a ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica com o objetivo de realizar monitoramentos e implementação do PlanMob Macau, no que tange à operacionalização das estratégias nele previstas e aos seus resultados em relação às metas do curto, médio e longo prazo. Seção 2. Da revisão do PlanMob Macau. Artigo 43. O PlanMob Macau, instituído por esta lei, deverá ser revisto pela Câmara de Vereadores por proposta por Poder Executivo no prazo máximo de 10 anos contados da data de sua publicação. Artigo 44. As revisões do PlanMob Macau deverão ser realizadas incluindo ampla e democrática participação da sociedade nos termos desta lei. Artigo 45. As revisões periódicas do PlanMob Macau serão precedidas da realização de diagnósticos e do prognóstico do sistema de mobilidade urbana do município e deverão contemplar minimamente 1. A análise da situação do sistema municipal de mobilidade urbana em relação aos modos, aos serviços e à estrutura de transporte no território do município, à luz dos objetivos estratégicos estabelecidos, incluindo a avaliação
do progresso dos indicadores de desempenho. 2. A avaliação de tendências do sistema de mobilidade urbana por meio da construção de cenário que consideram os horizontes de curto, médio e longo prazo. Capítulo 5, disposições finais. Artigo 46. Fica instituído, na forma desta lei, o Plano de Mobilidade Urbana de Macau, o PlanMob Macau, que contém os princípios, diretrizes e ações estabelecidas para a mobilidade urbana, com substâncias por pesquisas de campo, consultas públicas, estudos, propostas e aprovação da sociedade mediante audiência pública. Artigo 47. Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênio com órgãos ou entidades atuantes na área de trânsito, visando a consecução dos objetivos previstos nesta lei. Artigo 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em sentido contrário. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Macau, José Antônio de Menezes Souza. Obrigado, vereadora. A medonha. Faculta a palavra aos senhores vereadores por 10 minutos. Algum vereador para usar a tribuna? Vereador Edvaldo Júnior, 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras que aqui estão, plateia que nos acompanham, internauta que nos acompanham pelas redes sociais. Abordar aqui, inicialmente, um assunto que é de interesse da nossa cidade, que é aquela questão que já vem se arrastando por algum tempo no acesso à nossa cidade, que são aquelas espumas. A gente viu que, recentemente, a empresa Salinor fez um serviço de colocar novas cercas, mas a gente viu que, até o momento, nesse período de vento, não se obteve o resultado esperado ainda. Está gerando um acúmulo de espumas que está cada vez pior, cada vez mais aumentando, e a gente está observando que isso vem prejudicando, porque já é um acesso não tão iluminado, os senhores vereadores que vêm dos distritos podem perceber isso aí, as pessoas que trafegam à noite, principalmente à noite, que não é um ambiente tão iluminado, e aquela quantidade de espumas que está se acumulando e, consequentemente, adentrando até na própria estrada, na própria BR. E procurei saber com algumas pessoas que entendem do assunto, e posteriormente a gente vai ter que ver com a Salinor uma solução mais impactante, que diminua aquela situação. E muitas pessoas que conhecem essa situação, eles falaram que isso aquele acúmulo se deve à lâmina de água que está sendo acumulada, ou seja, o nível da água que está elevado. Então, se o nível da água está elevado, que eles chamam de lâmina d'água, está muito alto, e em razão da forte intensidade dos ventos, está se acumulando cada vez mais espuma. Então, qual seria a solução para se ter uma redução daquela quantidade de espuma? Segundo essas pessoas que eu conversei, que entendem um pouco do assunto, era diminuir justamente o nível dessa lâmina d'água. O que acarretaria, por exemplo, uma alteração no grau da água. E, posteriormente, não seria algo interessante para a instituição, para a empresa. No entanto, tem que se procurar uma situação para que também as pessoas continuem sendo penalizadas com aquele nível de água e, consequentemente, a quantidade de espuma que está sendo gerada, que está adentrando na BR, na pista, deixando a pista escorregadia e, consequentemente, vindo a ser um fator que poderá proporcionar um acidente, por exemplo. Então, a gente tem que ver com a Salinor essa situação para que se resolva. A gente sabe que tem a questão da empresa, mas o mais importante é a situação da população, o bem-estar da população, que tem que ser visto com relação a esse nível de água, essa lâmina d'água, que ela tem que reduzir
consequentemente vai alterar o grau da água, mas vai ocasionar menos espumas. E isso é de suma importância para que não venha a ocorrer um acidente ou alguma coisa de grande proporção, porque está deixando a pista escorregadia. Como eu falei, a espuma está adentrando justamente na BR, tá bom? Então, vamos ter que se reunir com a empresa, solicitar para que algo seja providenciado, para que não venha a ocorrer uma fatalidade maior. Hoje pela manhã, além de manter contatos, hoje pela manhã estive nas empresas Promove e Bem-Estar para saber informações com relação ao pagamento dos servidores terceirizados que estão com os meses de outubro e já está entrando no mês de novembro, já que estamos finalizando o mês de novembro e já vão ficar já 2 meses em atraso dessas empresas, os servidores, os prestadores de serviço dessa empresa, que a gente pode acompanhar não só apenas em grupos de WhatsApp, o clamor dessas pessoas para receberem os seus salários, como também a gente que anda, que somos agentes do povo, se encontra com as pessoas em supermercados, na rua, e as pessoas justamente estão lamentando esse atraso. As pessoas estão em estado de desespero, porque já vai adentrar para o 2º mês, que não recebem o pagamento dessas 2 empresas, a empresa Promove Bem-Estar. Estive no escritório das 2 empresas, e o que eles alegaram é que não tem previsão. Não há uma previsão para o pagamento, o que nos deixa tristes e preocupados. Como eu falei na última sessão e vou ratificar, é de responsabilidade da empresa, no entanto, a prefeitura também ela é corresponsável, porque são instituições que prestam serviços à prefeitura. E essas pessoas elas não podem ficar nessa situação de ficar com seus vencimentos atrasados. Já estamos adentrando para o mês de dezembro, vem a questão do 13º. E aí, como é que vai ficar a situação? Ou seja, está se tornando uma situação cada vez mais insustentável. Permite uma parte, vereador? À vontade. E fica a interrogação de quem é a responsabilidade. O repasse está sendo feito do município para a empresa, e a empresa que não está efetuando o pagamento, ou o repasse não está sendo feito do município? Segundo foi informado, no momento que eu obtive informações, é que estão aguardando o repasse por parte do município para a empresa, para que a empresa possa efetuar os pagamentos. Então, até então, a responsabilidade é do município, por não ter efetuado o pagamento à empresa. A responsabilidade é das 2 instituições. Sim, sim. Das empresas e do município, que também mas, é corresponsabilidade. Então, o motivo pelo qual não está sendo efetuado o pagamento é que o município não fez o repasse. Não fez o repasse para a instituição para que ela venha efetuar os pagamentos. Obrigada. Tá bom? Então, a gente vem aqui cobrar mais uma vez tanto as empresas Promove como Bem-Estar, como também o município, o governo municipal, para que venha efetuar o pagamento dessas pessoas. As pessoas estão conta de luz atrasada, conta de água atrasada, aluguel atrasado. A gente sabe que quem vive de aluguel devendo a cada dia, é uma dívida sem fim, não é? É necessário. E que as pessoas estão em situação de desespero, porque ganhando um salário mínimo e tendo seus vencimentos atrasados. E o pior de tudo, quando vai procurar saber alguma coisa, não se tem uma resposta oficial de quando vai receber seus vencimentos. Então, a gente cobra mais uma vez para que a prefeitura, juntamente com as empresas, resolvam esse impasse, essa situação, para que as pessoas venham a receber os seus vencimentos. Algumas situações, elas são, quando trata-se de política, elas são bastante interessantes. Quando cobramos e criticamos o governo municipal, as pessoas aplaudem. Um pequeno grupo, algumas pessoas aplaudem, né? Mas quando a gente cobra o governo do Estado, não é para cobrar o governo do Estado, não. O foco é o município. Como? O governo do Estado não tem responsabilidade com Macau? O governo do Estado não tem responsabilidade com a nossa cidade? O prefeito tem responsabilidade com a nossa cidade e a governadora também ela tem responsabilidade com o nosso município. Então, ambos continuarão sendo cobrados, enquanto eu estiver aqui nessa casa, ambos continuarão sendo cobrados para que venham a realizar ações efetivas em prol da nossa população. Vejam a situação da Escola Padre João Penha Filho, algo que eu venho já batendo nessa mesma tecla, já desde o ano passado, que é um clamor dos professores, dos servidores e dos alunos. Vejam a situação da Escola Clara Tetel, rede estadual.
24 ar-condicionados parados há 4 anos. Se as pessoas acham isso correto, enquanto os alunos, professores e demais servidores estão em salas quentes, sem condições climáticas alguma. Enquanto isso, 24 ar-condicionados parados dentro da escola durante 4 anos. A situação do João Penha, as quadras esportivas cada vez mais destruídas dentro daquela escola. Houve alguns reparos, depois de tanta cobrança nossa, houve alguns reparos em algumas salas. Outras já precisam de reparos também. E isso compromete o funcionalismo das instituições. E as pessoas não querem que a gente cobre, porque vai magoar o município, porque vai magoar o governo do estado. Vou continuar cobrando. Doa quem doer. Estou aqui para fazer isso. Não estou aqui para atender, para solicitar demandas que cabem apenas ao município ou ao estado. Estamos aqui para cobrar os dois. Infelizmente, não iremos agradar a todos, mas vamos ter consciência do trabalho. Bom, então, volto só a ratificar essa questão. Quando for para cobrar do estado, continuarei cobrando. Quando for para cobrar do município, da mesma forma. Ache ruim, quem achar. Não posso fazer absolutamente nada. Quem não quer ser cobrado, não faça coisa errada. Então, como é que eu vou cobrar? Os buracos que estão nas ruas do município e esquecer a lástima de acesso à praia, a lástima de acesso à Ilha de Santana. E vice-versa. Como é que eu vou cobrar situações de escolas do estado e esquecer as do município? Continuarei cobrando. De minha parte, não tem problema algum, seja no município ou do estado. Tá bom? Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador falou da palavra? Vereador Oscar Paulino, 10 minutos, vereador. Senhor presidente, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, assistência aqui presente, minhas senhoras, meus senhores que nos assistem nas suas residências através da live da Câmara. Como eu costumo sempre falar, meu filho lá em Salvador, que está nos assistindo, minhas senhoras e meus senhores. Infelizmente, a gente, quando usa essa tribuna, tem pessoas que parece que não querem nos escutar. Não querem saber o que nós estamos aqui debatendo, o que estamos pedindo, o que estamos reivindicando. E esquece que essa tribuna é a principal arma do vereador com assento nesta casa. O vereador Edivaldo foi muito feliz. A gente tem que cobrar mesmo. E vamos esperar que se resolva a situação. Agora cobrar com respeito, com dignidade e com responsabilidade. Não é errado cobrar. Tem pessoas, vereador Edivaldo, que não sabem o que nós fazemos aqui. E às vezes aproveita as redes sociais para, como diz na gíria popular, meter o cacete nesta casa. Eu, como todos sabem, tive aí um pouquinho de problema com a saúde. E aquele meu protetor lá de cima, mais uma vez segurou aqui pelos cabelos. Ei, você não vai agora não. Você é dos meus. Você vai ficar ainda muito tempo aí. Eu tenho algum propósito ainda para você. E eu estou esperando. O que ele disser, a gente vai fazer. E, diante disso, eu estava afastado desta casa. Estava afastado, mas estava espiritualmente presente. Fisicamente não estava aqui, mas procurava todo dia saber o que estava acontecendo, não só nessa casa, mas em toda Macau. E, às vezes, eu olhava a rede social, eu tenho uma mania muito grande de olhar as redes sociais e não responder.
É porque você, quando responde, você cria um mimimi e não é muito bom, principalmente para quem tem alguma coisa a perder. Para quem não tem nada a perder, vai questionar, vai brigar, vai se lamentar, vai acusar. Essa não é a minha forma de ser. E eu recentemente, vendo nas redes sociais, vi até um questionamento. Inclusive, eu não vou nem falar sobre esse assunto agora, viu, vereador Edivaldo? Vou conversar primeiro com Vossa Excelência. Fiquei meio assim com Vossa Excelência pelo voto contra o nosso projeto, mas vou conversar com Vossa Excelência. Recebi um telefonema dos donos da banda, recebi um telefonema de junho, e ele até meio sentido. Eu digo, rapaz, meu amigo Edivaldo, um grafiteiro conhecido, ficou contra o projeto. Nós sabemos que quando nós aqui fazemos homenagem a quem quer que sejam as instituições, a blocos, a entidades, nós fazemos geralmente levando em consideração, dentro dos ditames da lei, o que nos é levado, principalmente pela população. E a gente vê na população as solicitações. E me dizia, foi diretamente a mim, me dizia esse rapaz, uma pessoa que eu gosto muito. Aqui eu não tenho nada em dizer, se não gosto dele, eu ia dizer, não gosto dele. Mas eu gosto da pessoa, gosto da mãe dele. Então eu tenho comigo um ditado: se você não puder fazer o mal, se você não puder fazer o bem, que não faça o mal. Então eu sou desse jeito. E ele me questionava o porquê daquela homenagem à banda Grafite. É de foro íntimo. Como nós aqui homenageamos os nossos títulos de cidadão, será que o mesmo título de cidadão que Vossas Excelências estão dando, será que eu gostaria de dar? É íntimo, é de foro íntimo. Toda homenagem que esta casa presta é de foro íntimo. Você diz, eu vou homenagear hoje esse aqui. E ele questionava, por que eu não dei o nome, por que eu não homenageei um barco chamado Lucarino, que eu conheço muito. Porque o barco não se homenageia. Se homenageia o idealizador do barco. Ele nunca procurou saber se eu homenageei o idealizador do barco. Mas aqui eu vou dizer para ele, para toda Macau, o nome da praça, que era Praça dos Pescadores, que foi eu, um dos que solicitei a construção, juntamente com o prefeito, quando nós passávamos, e o vereador Daniel também estava nessa época, passávamos, e a população dessa localidade pediu que ali fosse feita alguma coisa para que fosse retirada aquela poeira que entrava na casa de todos aqueles moradores que ali davam. E, na época, nós construímos, a prefeitura construiu. Eu solicitei, forcei, briguei, a prefeitura construiu uma praça. O prefeito Zé Antônio foi sensível à nossa solicitação e, principalmente, à solicitação da comunidade. E a praça foi feita. E nós, como não tínhamos, na época ainda, ninguém em vista, sugerimos que fosse colocado Praça dos Pescadores. E ali foi colocado. O engenheiro da praça, que fez a arquitetura da praça, era uma pessoa ligada a mim, era meu sobrinho, e ele foi quem idealizou aquela praça com aquele mural muito bonito que lá tinha. E a praça ficou muito bonita, foi construída na administração do Zé Antônio. Infelizmente, ao longo de 10, 15, 20 anos, ninguém fez nada pela praça. A praça está lá um pouco deteriorada, mas eu tenho certeza que o prefeito vai ainda fazer aquela praça. Agora, voltando para a pessoa. Eu fiz uma homenagem ao dono do Lucarino. Restabeleci o nome da praça, apresentei novamente um novo nome para a praça, Mestre Luiz Gaspar, que é o idealizador do Lucarino. Foi quem fez o Lucarino, era o proprietário do Lucarino, esse barco que ficou conhecido, mas mais conhecido do que o barco, ficou o Mestre Luiz Gaspar. Quando se falava em Luiz Gaspar, um dos melhores pescadores que existiu. Então, a homenagem a Luiz Gaspar foi feita.
o idealizador do barco Lucarino. E ele não observou, porque não conhece os nossos trabalhos. Ele não sabe que essa casa legisla em vários assuntos. Ninguém é obrigado a legislar só num assunto, não. O vereador Edivaldo gosta muito, porque é a sua área, da área da educação, todo dia ele está aqui falando da educação. É errado? Não. Ele está defendendo uma área, como pode defender a saúde, como já fez aqui, como pode defender o esporte, como já fez aqui, como todos os outros vereadores aqui fazem. Nós temos pluralidade de assuntos nessa casa. Ele falou outra coisa, que eu não fiz nada pela educação. Vou dizer um marco da educação aqui. É bom dizer agora que eu vou, inclusive, já vou convocar minha assessoria de comunicação, vou fazer um trabalho com eles, para que eles conheçam tudo que eu fiz para o Diogo Lopes durante esse tempo todo que eu estou nessa casa. Vou contar um assunto aqui de fundamental importância para quem da área de educação, o vereador Edivaldo. Diogo Lopes tem uma escola chamada Escola Isolada. Hoje é outro nome. Antes se chamava Escola Isolada. Era a única escola do Estado. Em 93, 94, já com a administração de Manuel da Cruz um pouco conturbada pela doença dele, a secretária de Educação, a falecida, a nobre Terezinha Torres, eu tinha uma facilidade muito grande de comunicação com ela, solicitou a Tatá que aquela escola, como não tinha muito aluno em Diogo Lopes, e o município estava ficando também sem aluno, solicitou que aquela escola fosse extinta. Acabar, tirar essa carga. Aí eu digo, pelo amor de Deus, a única escola do estado que nós temos em Diogo Lopes, um dos maiores distritos do município, ser extinta, nós ficamos sem nenhum vínculo com o Estado na área da educação. Por sua vez, a saudosa ex-diretora Livinha Maria do Livramento estava 8 anos como diretora da escola. E o Estado, ela tinha aquelas pessoas que trabalhavam um período, no caso era 10 anos, tinha direito a incorporar essa gratificação. E foi o que aconteceu. Extinguiram a escola isolada de Diogo Lopes. Aí eu digo, pelo amor de Deus, Livramento me procurou, eu digo, Livramento extinguiu. Procurei ver o decreto, de fato. Acabaram a escola, assim, se extingue a escola isolada de Diogo Lopes. Eu digo, espera aí, não pode ficar assim, não. Aí meditei aqui, rapaz, eu tenho um amigo que é assessor direto do governador Fernando Freire. Tudo que ele mandava fazer, Fernando faz. E é a pessoa que eu vou procurar. Me dirigi a Natal, chamei esse meu amigo, digo, rapaz, extinguiram a escola de Diogo Lopes, veja o que é que você pode fazer por mim para que essa escola não seja extinta. No outro dia saiu um decreto, revogando o decreto que tinha extinguido a escola isolada de Diogo Lopes. Ele não sabe disso, que eu fiz isso pela educação de Diogo Lopes. Está aí, a escola isolada hoje, uma das melhores escolas de Diogo Lopes. Mas só está hoje viva porque eu fui lá resolver, junto ao governo do Estado, para que a escola voltasse a existir. É uma coisa até inacreditável, vereador Edivaldo. Você extinguiu uma escola, decreto publicado em Diário Oficial, através de uma amizade, eu tinha várias amizades, certo? Consegui com ele que a escola fosse reativada imediatamente. Conclua, vereador. No outro dia, a escola voltou a funcionar. Ou seja, foi revogada tudo que tinha sido feito para a extinção da escola. Então, nós aqui, o que eu quero demonstrar, senhor presidente, é que nossa atividade aqui precisa ser mais conhecida. Que as pessoas, quando quiserem falar dos vereadores, façam pelo menos uma coisa. Assista a live da Câmara. Procure saber o que nós estamos debatendo aqui. Conheça profundamente quais são os assuntos que nós estamos aqui resolvendo, para que não se cometam injustiças. Eu tenho inúmeros projetos dessa casa
direcionado ao esporte de Diogo Lopes, à pesca de Diogo Lopes, à saúde de Diogo Lopes, à educação de Diogo Lopes, ao esporte de Diogo Lopes. Vou falar tudo isso. Então, vou fazer um trabalho com minha assessoria de comunicação, mostrando o que nós estamos fazendo, através do meu trabalho. Porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui pede, todo mundo aqui reivindica. Então, era só isso, presidente. Muito obrigado. Eu fiquei meio assim, porque não procura saber o que nós fazemos, para depois levar uma mensagem mais clara para o povo. E eu me coloco à disposição para debater a política com qualquer um. De 92 para cá, que eu participei da política de Macau, eu debato com qualquer um, sem nenhum constrangimento. Aqueles que quiserem debater comigo, eu estou disposto a debater. Dizer o que eu fiz, o que eu não fiz, o que os prefeitos fizeram, o que não fizeram, porque eu participei. De 93 para cá, todos os governos eu participei. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fará uso da tribuna? Convido o primeiro secretário para fazer leitura das matérias em pauta. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Processo número 331/2023. Matéria, requerimento. Iniciativa, senhor vereador Robson Kelly Costa Pereira. Assunto. Requeiro à mesa na forma regimental, com amparo do artigo 54 do Regimento Interno do Poder Legislativo, que após a deliberação do plenário, seja posto em votação em regime de urgência urgentíssima a instalação da Câmara Municipal de Macau nos salões do Lions Club no próximo dia 7/12 do corrente ano, às 19 horas, para a realização da sessão solene de entrega de título de cidadão e cidadã macauense e comenda 9 de setembro. Processo número 312/2023. Matéria, projeto de lei complementar número 002/2023. Iniciativa Poder Executivo. Assunto, criação no âmbito da administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional do município de Macau, a Central de Contratações Públicas Municipal, a CCPM, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 02, de 31 de outubro de 2023. Cria no âmbito da administração pública municipal, direta, autárquica e funcional do município de Macau, a Central de Contratações Públicas Municipal, CCPM, e da outras providências. O prefeito municipal de Macau, RN, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Macau aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar cria a Central de Contratações Pública Municipal, CCPM, de Macau, RN, e regulamenta as funções dos agentes públicos designados para a condução do processo licitatório conforme as regras dispostas na Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Parágrafo único. A CCPM será técnica e hierarquicamente vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento e procederá com as licitações de todos os órgãos da administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional. É isso, presidente. Ok, vereador. Vamos primeiro votar aqui o requerimento da sessão ir para o Lions Club, certo? Requerimento em discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Projeto de lei do Executivo, segundo turno, certo? Esse já foi aprovado no primeiro e hoje está sendo votado no segundo. Projeto em discussão, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculta a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Alguma liderança fará uso da palavra?
Vereador Oscar, hoje veio com sede. Eu estava com saudades, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Pela liderança, né, tem que falar alguma coisa. Hoje foi lido o projeto de mobilidade da cidade, que é um projeto que já era para estar em funcionamento. É necessário a existência. Eu vou dar aqui até um exemplo que está acontecendo em Natal. Em Natal foi proibido o estacionamento de carro na orla marítima. Não tem. Mas sabe o que o governo do município fez? Naquela rua paralela à orla marítima, ele construiu uma grande quantidade de estacionamento público. E lá não tinha, era só a avenida, ele hoje tem, tipo aí da Praça da Conceição, certo? Que você entra. Então, foi feito ali. Aqui poderia. Nós sabemos que, às vezes, é um transtorno muito grande na orla marítima, finais de semana, principalmente quando tem qualquer evento. Não se faria necessário a proibição de parar para descer, mas estacionar, porque cria um caos muito grande naquela orla e prejudica até a forma das pessoas transitar naquele local. Então, necessário se faz que essa lei que regulamenta a movimentação urbana se faz necessária para que nós tenhamos parâmetros para algumas decisões que vão ser tomadas. Então, eu acho que os vereadores haverá de se conscientizar da necessidade dessa lei e, com clareza e presteza, será o mais rápido possível aprovado. Já digo aqui ao presidente que amanhã de manhã já está na mesa dele para o parecer da Comissão de Justiça e Redação, certo? Como presidente, já estou passando amanhã. Logo você pediria a menina para entregar, viu, presidente? Viu, relator? Estarei entregando. Então, até que eu esqueci de dizer, viu, vereador Baíga, eu vou dar uma sugestão para Diogo Lopes. Diogo Lopes não tem uma regata? Eu não sei qual é o nome da regata hoje. Em vez de regata de veleiro Diogo Lopes, poderia ser regata veleiro Lucarino. E fazer os troféus ser uma réplica do barco Lucarino para ser entregue aos ganhadores da regata de veleiro, hoje regata de veleiro Diogo Lopes, como sendo regata veleiro Lucarino, certo? Que o Lucarino, naturalmente, é uma homenagem que se faz ao Lucarino. Ao dono do Lucarino, eu já fiz eternizando o nome dele na Praça dos Pescadores, antiga Praça dos Pescadores. Então, só uma sugestão até para Vossa Excelência, que está mais junto, não sei se a vereadora Andréa também, junto à regata. Eu não tenho uma participação concreta junto à regata, o senhor como é pescador. Eu, quando era armador de barco de pesca, eu podia até falar mais junto os organizadores da competição. Mas posso também, até através de Vossa Excelência, a gente chegar e conseguir. E até as doações, a gente vê como é que faria para fazer as doações dos troféus, né, para essa regata, desde que ela fosse oficializada e até oficializada no calendário que já está oficializada a regata e Diogo Lopes, né? Ok. Mais alguma liderança fará uso da palavra? Vereador Baega, 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, internauta que nos assiste, plateia aqui presente. Queria aqui também só destacar a fala do professor Edivaldo sobre essa situação das espumas. O período que nós estamos é de muito vento, Edivaldo, mas eu concordo plenamente com Vossa Excelência sobre a situação do nível. Na minha visão, é o nível da água, porque nós, vereadores, às vezes passamos ali diariamente e vê o padrão daquela cerca. O padrão dela eu vejo que está certo. Mas é muito bom quando você se daqui para a gente marcar uma reunião, a gente se reunir com alguns representantes da Salinó
para ver o que é que a gente pode fazer. Mas, na minha visão, eu vejo que é o nível da água mesmo. Vereador, permita uma parte? Permite sim, pode ficar à vontade. Eu não sou engenheiro, nem de pesca, nem de água, nem nada. Mas o que eu percebo que ela é sazonal, principalmente nesse período de muitos ventos. Ela é mais sazonal. Porque eu acho que se fosse pelo nível da água, só pelo nível da água, pode ser também nível da água, se fosse só pelo nível da água, se colocaria uma barreira mais alta, certo? Uma barreira mais alta, impedindo esse nível da água ficar tão alto como está. Porque, ao longo desses muitos anos que eu venho de Deuló para cá, sempre existia essa espuma, mas ela é sazonal, não é permanente, não. Eu passei agora lá, parece que o vento estava meio brando, não estava jogando espuma no asfalto. Mas nós sabemos que há necessidade de se achar uma solução. E onde há problema, uma solução. E eu acho que a empresa ela tem responsabilidade, ou corresponsabilidade, de que, como ela é a proprietária daquele local, ela tem a responsabilidade de, junto a instituições que trabalham com essa área, achar a solução adequada, principalmente para parar com a expulsão de espuma, como vem acontecendo. Obrigado. Obrigado, vereador. Ok. Outro ponto também que me chamou muita atenção, principalmente esses últimos dias, nas redes sociais, muitos comentários, né, sobre o pagamento da Promove. Esse era um dos pontos que eu ia falar hoje, mas o professor Edivaldo foi muito correto em suas palavras. E o que me deixa triste é porque não tem previsão. Nós vereadores, precisamos urgentemente conversar com o executivo, a primeira-dama, para a gente ver o mais rápido possível, porque tem pessoas que dependem daquele salário, todo mundo sabe disso. E a gente vê nas redes sociais o desespero daqueles pais de família. Quem é que trabalha que não quer receber? Muitas pessoas me procuraram esses dias e falou: pai, hoje é dia de sessão, tenta dar uma explicação para aqueles funcionários da Promove. A gente sabe, não é fácil. Chega o final do mês, todos querem receber. Quer receber. Tem cartões para pagar. Todos nós temos compromisso. E temos que cumprir. Peço ao senhor prefeito, a primeira-dama, tentar fazer algo o mais rápido possível. Porque até agora a gente não tem previsão. Não tem previsão, mas eu acredito que amanhã é quinta, tem sexta-feira aí. E pelo um compromisso que ele tem com a cidade, e principalmente pagamento em dias, que é de grande importância, eu acredito que esse pagamento vai sair o mais rápido possível, porque as pessoas estão precisando. Era só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Ok, vereador. Faculta a palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. Algum vereador fará uso da palavra? Vereador Oscar Paulino. Hoje ele tá... Hoje eu vim bem inspirado, né, presidente? Não, é porque, como eu disse no meu discurso, as pessoas não sabem que nós nos preocupamos com a cidade. O que é que estão falando, o que é que estão resolvendo sobre a Promove? O que nós podemos resolver é reivindicar o governo do município. Já hoje eu fiz isso. Falei com várias pessoas do governo, E os esforços que estão sendo feitos é os melhores possíveis para que seja pago o mais rápido possível o pessoal da Promove. A secretária de Saúde está todo dia procurando saber junto a Finanças se já tem as condições necessárias de ser repassado para a Promove o dinheiro para pagar o pessoal. É preocupação do governo de manter o cronograma de pagamento do município dos funcionários. Muito embora, eu aqui até digo, por exemplo,
A Promove vai ter que pagar o 13º. Eu não sei, vou até procurar saber quanto tem de atrasado da prefeitura. Mas era condições da Promove fazer um caixa para não precisar. Já ter o dinheiro pronto. Infelizmente, quando uma empresa chega aqui e oferece todas as condições necessárias, não se preocupe, se não pagar, a gente tem uma caixa, pode ser pago. Infelizmente é assim. Está entendendo? É assim. Mas nós vamos torcer, como nós estamos pedindo aqui, não é só o vereador Baego, o vereador, todos os vereadores aqui estão pedindo à prefeitura, estão, eu vou dizer mais até bem claro, clamando à prefeitura para que os funcionários da Promove, a gente generaliza a Promove, que ela é a maior, a Promove a Bem-Estar, sejam pagos até o final do mês. Nós estamos lutando, mas dizem que os vereadores estão calados, não dizem nada. Os vereadores não fazem nada para pagar aos funcionários. Nós sentimos muito, nós gostaríamos muito que todos eles estivessem em dia. Essa é uma reivindicação de todos os vereadores, para que esses funcionários tivessem dia. Mas, dentro da medida do possível, vai se resolvendo. Agora, não se pode, pelo fato desse inusitado, apenas questionar os vereadores, que os vereadores não fazem nada. Nós fazemos, pessoal. Nós trabalhamos, nós reivindicamos. Eu não posso pedir a Edivaldo que tire o salário dele e remeta para a Promove para pagar a funcionário. Isso aí, eu sei que ele ganha bem, mas eu não vou pedir ao vereador Edivaldo para fazer isso. O vereador Baega aí, que hoje é uma pessoa que está com condições também, certo? A gente, vereador, é mais fraquinho, fica só olhando eles. Mas eu tenho certeza que a preocupação unânime de todos os vereadores é para que esses funcionários recebam seus salários. Nós estamos no final de ano, é Natal, e a gente tem aqui que comemorar. Certo? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fala da palavra? Vereador Edivaldo Júnior, 3 minutos, vereador. Boa noite novamente. Só complementando a minha fala inicial e a fala do vereador Baego e do vereador Oscar, é esse nosso papel, cobrar, né? Atender as demandas, os anseios da população, e dentre tantas demandas, essa é uma das mais preocupantes, que é com relação a esse frequente atraso de pagamento, que já foi discutido também na outra sessão. Já foi discutido também na outra sessão, está sendo discutido hoje, e foi uma preocupação levantada também na última sessão, com relação ao comprometimento dos atendimentos. A gente sabe que quem trabalha, ela quer receber, o servidor quer receber regularmente. E quando o pagamento ele passa, os seus vencimentos passam a não ser de formas regulares, muitos profissionais eles acabam recuando. Não é? Porque agrava situações, problemas psicológicos, em razão das dívidas, em razão dos compromissos, e que acaba refletindo diretamente no atendimento à população. Mas a gente vai continuar cobrando, vai continuar buscando informações e cobrando da empresa, da prefeitura, para que esse problema seja resolvido o quanto antes. Não é? Que já vem se arrastando já durante um período e algo precisa ser feito para que não venha mais a comprometer os vencimentos dos servidores. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador falou da palavra? Vereador Baega, 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. O assunto que eu gostaria de tratar nesta noite é este requerimento apresentado sobre o trevo de Diogo Lopes, que se encontra ali, Barreiras de Diogo Lopes, que se encontra nas escuras já faz aproximadamente quase um mês. Eu acho que o vereador Oscar É o do Canto da Imburana, né? É o Canto da Imburana. O Canto da Imburana a gente pede, né, ao secretário de Infra, encarecidamente, e ao adjunto Júlio Sena, para rever essa situação o mais rápido possível, porque é de grande importância. A gente sabe o que vem acontecendo ultimamente naquele trevo, e principalmente não só nós vereadores, outras pessoas que sempre passam ali e correm esse perigo. Eu peço aí o adjunto, ao secretário, para rever essa situação o mais rápido possível, porque é de grande importância. Mas outro ponto, vereador Oscar, que me chamou muita atenção, eu venho sofrendo bastante.
mais ou menos isso que o senhor falou há pouco tempo. Falo isso para meus amigos diariamente, para acompanhar as sessões, para ver o trabalho dos vereadores, que é de grande importância para o nosso município. E, às vezes, eu tenho que ir nos grupos e mostrar aquele projeto de lei, aqueles requerimentos. Será que o vereador está cobrando? Será que o vereador está fiscalizando, correndo atrás? Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque, às vezes, a gente fica um pé na frente e outro atrás, pensando que a gente não está cobrando, mas sempre eu gosto de muitas reuniões e explico todos os dias, se for possível, para eles verem de que forma é o nosso trabalho aqui na Câmara. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra, vereadora Andréa Martins. 3 minutos, vereador. Boa noite, presidente, vereadores presentes, plateia que nos acompanha, internautas que nos assistem. Complementando a fala do vereador Baiga, né, a questão da iluminação do trevo da Emburanas, também o percurso entre Barreiras e Diogo Lopes também tem uma certa parte que está bastante às escuras, né? A gente sabe o que está acontecendo, inclusive a gente viu aqui agora, notícias nas redes sociais, mais uma moto roubada próximo ao moinho. Infelizmente... Me permita só além dos buracos, né? Sim. De acesso, porque Exatamente. parece que é algo que já fizemos essa reivindicação. Eu vi, inclusive, um vídeo, vai de encontro aqui, é o que os vereadores estão discutindo, que o vereador Robson havia ido com o prefeito o recebimento de uma ambulância, não tinha feito nenhuma reivindicação à governadora. Eu acho que as pessoas usam de má fé. Não vou dizer que são desinformadas porque é de má fé. Porque quantas e quantas vezes a Câmara, antes da minha primeira passagem, durante a minha primeira passagem, já foi ao gabinete, à governadoria, e solicitou várias situações, várias demandas de nossa cidade. Aí dizer que não solicitou absolutamente nada junto ao governo do Estado, mas é como falei, Macau, eu faço até uma citação do que o vereador Robson disse, que Macau parece que não existe um muro de Berlim, quando se trata do governo do Estado. Pode continuar, vereador. Obrigado. Eu até já falei aqui uma certa vez que Macau não está mais no mapa do Rio Grande do Norte para a governadora, né? A gente solicita a questão da iluminação, que é de responsabilidade do município, e também deixa o apelo à governadora, que também é responsável, né, pela questão dos buracos nas RNs e BRs, e segurança principalmente. A gente sabe que aqui em Macau praticamente teve semana aí que teve 2 roubos seguidos de moto. Inúmeros roubos de transportes aqui no município, né? E, infelizmente, a governadora está cega, surda. Porque será que ela não sabe do que acontece? Ela sabe, eu tenho certeza, simplesmente está fechando os olhos e os ouvidos para não fazer nada. Então, fica aqui o nosso apelo ao Estado e também ao município. Senhor presidente, quero pedir também para agilidade na LOA, né, o projeto que já está na casa há um certo tempo e os pareceres ainda não foram providenciados. A gente sabe que a gente tem prazo para o projeto ser aprovado. Então, deixo aqui o pedido para que sejam providenciados os pareceres e também a questão das emendas impositivas, né, agilidade. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fará usar a palavra? Não. Aqui só... vereadores Edivaldo Júnior, vereadora Andréa, vocês dois falaram do Estado hoje, da governadora. Então amanhã se prepare, viu? Se prepare, que amanhã tem uma mocinha nas redes sociais que me detonou, sabe? Por quê? Porque eu falei da governadora, que ela não tinha feito nada por Macau. Mas... vou continuar com o meu pensamento. Digo sempre que alguns, do próprio PT, cobram o governo do município. A gente aceita. Tem coisas que estão erradas, eu acho que tem que ser cobrada. Mas eles querem, além da governadora, não fazer nada por Macau. Eles querem blindar. Tem uma menina que... Vixe Maria, eu falei da governadora, eu acho que se eu estivesse perto dela, ela tinha dado em mim. Porque disse que eu não tinha nem competência para estar aqui na Câmara.
Não sabia como é que o povo de Macau tinha me elegido. Isso só porque eu falei na governadora, viu? Então, se um dia, eu não acredito muito, mas o destino é quem sabe, né? Essa menina chegar a essa casa aqui, ninguém pode falar do partido dela, não. Porque senão ela vai engolir a gente tudinho. Né? Então, assim, ela disse que os representantes do Estado são os governadores, são os vereadores. Que eu saiba, são os deputados. Né? São os representantes do Estado. Agora, porque eu disse que aqui em Macau, eu nunca vi um representante, e vou continuar dizendo, nunca vi um representante se mexer para nada. Para nada. A verdade é essa. Ela amanhã ela vai... não estou nem aí. Mas a verdade vai ser dita. Né? Então, assim, é uma menina que ela não tem conhecimento de nada, realmente. Porque dizer que o representante do Estado são os vereadores e o executivo. Então, aí ela disse que eu não tenho noção do que eu estava falando, né? Mas eu acho que quem não tem noção é ela. Infelizmente, eu não vou citar nome, porque não vou entrar nessa guerra, mas fica aqui o meu registro novamente para essa menina, que, pelo que eu entendi, é muito ruim se um dia ela chegar a esta casa, porque ela pode querer agredir um da gente. Né? Ela é totalmente despreparada. Como é que você diz que os representantes do governo do Estado são os vereadores e o executivo? Não existe isso. Nós somos os representantes do povo da nossa cidade. Nós é quem representamos o povo. E nós é quem cobramos o executivo as coisas do executivo. Mas fomos além. Já fomos várias vezes ao governo do Estado, aos secretários de Estados, cobrar coisas que nenhum de vocês foram fazer lá. Nós, vereadores, como representantes do povo de Macau, fomos lá por várias vezes. Mas, infelizmente, volto a dizer, a governadora de vocês esqueceu que Macau existe no mapa do Rio Grande do Norte. Infelizmente, pagamos caro por mais de 10 mil pessoas ter votado nessa governadora. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, no dia 4 de dezembro do ano em curso, no horário regimental. Boa noite a todos.